Eu sou cacique Ninauá Runicuim, sou do povo Runicuim, do estado do Acre, da região amazônica do Brasil, da aldeia Escuiá de Uxibu, do território Runicuim, Runibariana Maquiá. Também estou presidente na Federação do Povo Runicuim, a FEPAC, que foi fundada no ano de 2006 e tem como base política de apoios 12 associações locais e 2 organizações. A FEPAC representa hoje 132 aldeias, são 12 territórios, em 5 municípios diferentes no estado do Acre, são 7 Calha de Rio, com uma população no Brasil de aproximadamente 17 mil Runicuim. Também somos um povo binacional, porque estamos tanto na parte do Brasil, que é originário, mas também umas famílias que migraram para a parte do Peru, com aproximadamente 3 mil Runicuim. Hoje nós estamos com uma situação no Brasil bem diferente do governo anterior. Tivemos um governo anterior que causou grandes problemas, que declarava publicamente inimigo dos povos indígenas, inimigo dos direitos dos povos indígenas, dos direitos ambientais, da biodiversidade, também da classe trabalhadora brasileira. E com a mudança do governo, com o retorno do governo Lula para a presidência da República, para a luta dos povos indígenas não se tem muita diferença, apenas se flexibiliza umas coisas, mas a luta continua a mesma. Para nós, independente de governo, de partido ou de pessoas que estão representando, a luta dos povos indígenas é a mesma. A luta pela demarcação dos territórios, a luta contra os grandes empreendimentos que impactam diretamente as comunidades. No caso de uma das ações mais em evidência a nível nacional e a nível internacional, foram a retirada do garimpeiro dentro das terras Yanomami, que é do povo Yanomami, no estado de Roraima, aonde tinha grandes perca de vidas Yanomami com a contaminação causada pelo trabalho de mineração. Também tivemos momentos de evidência como o assassinato e o ataque dos Guarani Kaiowá, que fica no sul do país, no Mato Grosso do Sul, onde estão fazendo retomada do seu território, e a própria polícia, com o poder do Estado, tem assassinado várias lideranças desse povo no Mato Grosso do Sul. Também recente, nós tivemos vários assassinatos de lideranças indígenas no nordeste do país, do Brasil, principalmente no estado da Bahia, com o povo Pataxó, que tiveram mulheres lideranças assassinadas, vários jovens assassinados, e continua também o ataque do Estado representado pela polícia dentro desses territórios. E esses ataques são por consequência de ocupação de multinacionais, tanto do agronegócio quanto da agropecuária, entre outras multinacionais que estão lutando para poder ocupar esses espaços que são originários e sagrados para os povos indígenas. No Nordeste, no norte do Brasil também, principalmente na região do estado do Acre, nós temos vivido momentos de grandes impactos causados pelas mudanças climáticas. No caso, no ano passado nós tivemos mais de 800 famílias Runicuim desabrigadas por conta das enchentes. Após, teve grande desmatamento na região com a ampliação do agronegócio e da agropecuária. Tiveram grande desflorestamento, grandes queimadas, causando grandes problemas de respiração, por exemplo, com as queimadas. Contaminação das águas que ainda temos na região. Também nós tivemos coisa que eu nunca vi na minha vida, que foram tempestades que comprometeram moradia de família. Várias famílias ficaram desabrigadas por conta que a tempestade derrubou suas moradias. Também agora, nesse ano de 2025, nesse momento agora, nós estamos com grandes inundações, várias famílias já desabrigadas, comprometidas, e a perca também da sua produção agrícola. Então são momentos que nos trazem a grandes reflexões
o que está acontecendo no nosso país. Quando dentro nas articulações políticas, nos debates políticos, principalmente no Congresso Nacional e na Suprema Corte brasileira, tem discutido projetos de lei que tem como objetivo acabar com os direitos dos povos indígenas e tomar os territórios indígenas para poder entregar para as grandes corporações que no Brasil chamam de desenvolvimento, né, de avanços, né, econômico de grande escala. Então, tem hoje em evidência dentro do Congresso Nacional um ataque sistemático dos poderes, tanto legislativo, representado pela Câmara dos Deputados Federais, quanto ao Senado Federal, também do próprio Poder Executivo, em parte do governo, que se mantém pessoas ligadas ao grande agronegócio, que a maioria são latifundiários, mineradores, madeireiros, agropecuaristas, que estão ocupando esses espaços, como são deputados federais, senadores, ministros, né, em sua boa parte são as pessoas que estão ocupando esses espaços. Também se discute dentro da Suprema Corte brasileira hoje a tese do marco temporal, que é um projeto de lei que quer reconhecer os povos indígenas só do dia 5 de outubro de 1988 para trás, quando a nossa história não começa em 1988, em tempos imemoriais, a existência dos povos originários do Brasil, desse território que chamaram Brasil, né, que é tradicionalmente reconhecido como Pidorama, é um espaço onde, né, hoje nós temos esses ataques, tanto fisicamente quanto o que eu chamo de ataque civilizado, que é através da caneta no Congresso Nacional. E esses projetos de lei, nós estamos agora, hoje é o último dia do acampamento Terra Livre, que é a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil, aonde participa mais de 100 povos indígenas do acampamento Terra Livre, e hoje com a ocupação na esplanada dos ministérios, com aproximadamente 8.000 indígenas de todo o país, trazendo as suas reivindicações, sua indignação para o Congresso Nacional, representado pelo Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, para que se tome providências. Também devido à COP30, que vai acontecer no Brasil, os povos indígenas também já trazem reivindicações concretas, como a não aceitação da prospecção de petróleo na Amazônia brasileira, que no encontro G20 do Brasil, o governo brasileiro se coloca à disposição para negociar petróleo na região amazônica, como ampliar as negociações de mineração, entre outros projetos. Então, são temas bem definidos e específicos de resistência da luta dos povos indígenas que está dentro do acampamento Terra Livre. Então, assim, é muito amplo, são muitas coisas que estão acontecendo no Brasil que muitas pessoas a nível internacional não conhecem. Então, é um pouco do resumo da luta hoje dos povos indígenas do Brasil, que não é somente restrita aos povos indígenas, mas às comunidades tradicionais, à população quilombola, entre outros segmentos da sociedade, né, que são de sociedade civil organizada. Bom, o Brasil, na região amazônica, é muito conhecido globalmente como o pulmão do mundo, porque é um dos maiores lençóis de água do planeta, que nós não só consideramos como o pulmão do mundo, mas como os rins também do planeta. Hoje está comprovadamente pelas pesquisas científicas que 80% da Amazônia tem suas águas poluídas. Essa poluição é ocasionada por conta da contaminação de grandes empreendimentos, como o próprio complexo madeireiro, as mineradoras, e ainda recebe um reforço de grandes destruições com a implantação de hidrelétricas, que na região amazônica tem muitas hidrelétricas de companhias internacionais, que têm causado grande destruição da floresta, da fauna, da flora, mas também de pessoas. Pessoas que vivem nesse território há milhões de anos, como são os povos indígenas, e há centenas de anos, como são os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, que são também expulsas.
E com tudo isso, com as contaminações das águas, vem muito problema de enfermidade para as comunidades, não só para as comunidades, mas também para os centros urbanos. Aparecem vários tipos de enfermidades, que são inclusive enfermidades desconhecidas, e isso tem comprometido a vida do ser humano, a vida de outros seres animais também, que tem sido impactado com essa contaminação. Há muitas comunidades indígenas e comunidades tradicionais que tentam resgatar a nascente desses rios, proteger a nascente dessas águas para evitar a contaminação. Mas é um momento muito tenso, porque enquanto 10, 20 comunidades tradicionais estão lutando para preservar, para proteger as nascentes de rio e as águas, tem milhares de pessoas querendo destruir, que estão trabalhando para destruir, né? Principalmente as companhias estrangeiras, né? Companhias da Europa, companhia da China, companhia da América do Norte, e tem investido muito na região amazônica e, enfim, é muito importante trabalhar a proteção dos mananciais de água doce, porque tem tudo a ver com o planeta, tem tudo a ver com a humanidade. E não pense que a região amazônica serve só para o Brasil. Como ela é considerada o pulmão do mundo, então uma vez sem a Amazônia, globalmente, os seres humanos e outros seres vivos vão ser impactados. Como já aconteceu, grandes exemplos na Europa, grandes queimadas, grandes inundações, e a mesma coisa aconteceu na América do Norte. Bom, como exemplo dos impactos causados na Amazônia, que também compromete outras partes, como tivemos em 2003 grandes inundações em cidades europeias, na América do Norte, também tivemos grandes incêndios, e também compromete, inclusive, a existência de várias espécies de vegetais, uma vez sendo comprometida a região amazônica no Brasil, não só no Brasil, mas na região amazônica legal, na América Latina. Água é vida. A água, meu avô já dizia que o nosso planeta poderia ser chamado planeta Água em vez de planeta Terra, porque é a maior composição da vida dos seres vivos, não só dos seres humanos. Uma árvore tem uma porcentagem muito grande de água. Então isso, espiritualmente, para nós, a água representa a vida. Nosso próprio corpo humano, mais de 70%, está composta por água. O meu avô dizia que existe mais óleos na água do que cabelo na terra. Então a gente pode ter mais ou menos uma noção da quantidade de vidas dentro da água que dependem da água para poder sobreviver. É impossível humanamente qualquer ser vivo existir sem a água. Então a água representa para nós isso, representa a vida. Bom, a floresta é não é somente um espaço da biodiversidade, o espaço da fauna e da flora. A floresta é nossa casa. Ouvindo os nossos anciãos, nós aprendemos que a nossa relação com a natureza não existe uma diferença. Não existe Runicuim e a natureza. Nós somos a própria natureza. E a natureza é nós. Nós fazemos parte dela e a natureza faz parte de nós. A floresta é um espaço de descanso, é um espaço de harmonia, é um espaço onde a gente convive o dia a dia, né? E mantém a nossa própria sobrevivência.
A floresta para nós ela é tão importante que muitos líderes têm dado a sua vida para defender. Mas é muito importante que a humanidade tenha a compreensão de que ela não só é importante para os povos indígenas ou para as comunidades tradicionais. A floresta ela é importante para a humanidade. Sem a floresta não vai existir humanidade, não vai existir outros seres vivos. Porque nós vivemos numa cadeia de existência para sobreviver. Eu dependo das árvores e as árvores dependem de mim. Os outros seres também, pássaro, os outros animais, dependemos das árvores. É da floresta que nós nos sustentamos. Nós nos mantemos o nosso alimento tradicional, mas também nós nos alimentamos de medicinas tradicionais que alimentam os nossos espíritos. Então a terra, a floresta, é muito sagrada para a nossa existência, para toda a humanidade, não só para o povo Runicuim ou para os considerados povos indígenas. Nós aprendemos com os nossos anciãos que não existe para nós a morte, não existe uma transformação de um momento para outro. Segundo dizia o meu avô, que nós podíamos antes ter sido uma planta ou ter sido um animal. Quando nós devolver a nossa célula à Mãe Terra, o nosso espírito continua existindo no mundo espiritual, no mundo do invisível. E nós podemos voltar outra vez como uma planta, como um animal. Então essa é a nossa relação espiritual com a nossa ancestralidade, que pode estar representado pela nossa história, pelos nossos cantos, pelas nossas danças, pelos nossos grafismos, pela nossa língua, até pelos nossos que nós chamamos de Juxibu, que representa como nossos artefato conhecido, que utilizamos. Então essa é a nossa conexão. Nós nunca utilizamos algo no nosso corpo para enfeites ou para momentos, digamos, de lazer. Sempre nós estamos utilizando algo porque tem uma relação com a nossa espiritualidade. Então essa é a nossa conexão com a nossa ancestralidade, com nossos antepassados. Juxibu é o espírito. São espírito que se manifesta de várias formas, como no grafismo, por exemplo. Grafismo de Juxibu, são espirituais, são seres espirituais. Quando cantamos, quando rezamos, quando dançamos, estamos se conectando com a espiritualidade que nós chamamos de Juxibu. Então as plantas, nós aprendemos com os nossos anciãos que elas são nossas irmãs. As plantas não têm uma diferença, nós temos uma relação de muito respeito. As plantas também, elas são nossos médicos, pode curar, como também nos alimenta, né? Nossa matéria, nós comemos também, se alimentamos das plantas. E tem medicinas muito sagradas para nós, então nós o consideramos num ciclo de seres sagrados, então respeitamos muito, temos essa relação de muito respeito com as plantas.